Então, agora vamos fazer essa alteração, tá bom? Lembrando que é a Lei 13.097, o artigo é o 142, tá? Então, olha só. No artigo 23, que eu acabei de comentar no vídeo anterior, ele falava assim: é vedado a participação direta ou indireta de capitais estrangeiros, ok? Agora, conforme essa alteração, o texto alterado ficou: é permitido, tá? A entrada desse capital estrangeiro, seja diretamente ou indiretamente, ok? Então, aquilo que estava sendo vedado, que era proibido, agora está liberado, é permitido, tá bom? Indiretamente ou diretamente ou indiretamente, né? O capital estrangeiro, essas empresas, elas poderão participar, agora sim, tá? Dessa assistência prestada aqui no nosso país, tá bom? Então, olha só como que ficou a alteração. Ele colocou assim: é permitido a participação direta ou indireta, inclusive controle, tá? De empresas ou de capital estrangeiro na assistência à saúde nos seguintes casos. Aí nós temos aqui o inciso 1 e o inciso 2, tá? Depois o inciso 3 e o inciso 4. O inciso 1 não teve nenhuma alteração conforme a lei, tá? A 8080, o artigo 23. Só que lá no artigo 23 ele falava assim: é vedado, é proibido, né? Salvo através, né, de empresas aí, ó, com intermédio pela ONU, né? Organizações sociais, tá? Intermédio aí com a ONU, tá? Então isso mantém. Só que no artigo 23 agora, na alteração, ele diz que é permitido, tá? Seja diretamente ou indiretamente, tá? E quando ele fala assim, nos seguintes casos, então olha o inciso 1. Através de doações de organismos internacionais vinculados à Organização das Nações Unidas, igualzinho o texto original, tá? De entidades de cooperação técnica e financiamentos e empréstimos. Então, isso daí não modificou nada, tá? Então, você pega aqui o artigo 23, o que você tem de alterado foi que agora é permitido, tá? E na anterior não era permitido, era proibido. Só que o inciso 1 é igualzinho, então o inciso 1 não muda nada. Agora, o inciso 2, sim. Esse você vai ter que estudar, esse você vai ter que prestar muita atenção. O inciso 2 tem o A e o B, tá? Então, olha só, o que fala o inciso 2? É permitido que pessoas jurídicas destinadas, é permitido, né? Pessoas jurídicas destinadas a instalar, operacionalizar e explorar, tá? Então, tudo que estiver correlacionado à assistência à saúde, seja instalar um hospital particular aqui, né, no país, um hospital estrangeiro, né, querer se instalar aqui no nosso país, pode, tá liberado, tá? Operacionalizar, trabalhar com toda a parte de gestão, parte gestora, ó, tá liberado. E explorar também, né? Então, já tem um hospital aí, eu quero explorar, eu quero firmar uma parceria, eu quero ser sócio também, ó, tá liberado, tá? Isso era proibido, agora é permitido, tá? Então, isso é o inciso 2. Aí ele vem e coloca, né, aqui o A e o B, né? Então, o que seria isso, né? Explorar, trabalhar com essa parte de gestão, né? Colocar um hospital aqui, né, para funcionar. Seria, em relação ao A, ele cita hospitais gerais, qualquer hospital, tá liberado, tá bom? Inclusive filantrópico, tá? Também pode ser hospitais filantrópicos, hospitais especializados, tá? Especializado em uma área, seja em transplante, em cirurgias cardíacas, o que quer que seja. Policlínicas, clínica geral e clínica especializada, tá bom? Esse é o A. O B, ele também considera as ações e pesquisas de planejamento familiar, tá? Então, isso daqui nós não tínhamos no texto original do 8080, no artigo 23, então foi acrescentado. É permitido essas empresas ou capital estrangeiro na saúde? Agora é permitido, tá bom? Então, é permitido através dessas empresas, tá? E aí pode ser qualquer hospital, tá? Hospital geral, pode ser policlínica, pode ser clínica geral, hospital filantrópico, hospital especializado, tá tudo liberado, tá bom? E também ações e pesquisas correlacionadas ao planejamento familiar, tá? Então, esse é o inciso 2, ok? O inciso 3 permanece, é igualzinho, tá? Ele também fala assim:
Serviços de saúde mantidos sem finalidades lucrativas por empresas para atender, né, os seus empregados e dependentes, sem qualquer ônus para a Seguridade Social. Isso já tinha anteriormente, tá? E o 4, demais casos previstos em lei específica, tá bom? Lá também falava, né, salvo que tiver previsto em lei. Então, se a lei fizer qualquer direcionar para essas calamidades, essas emergências, também pode, tá bom? Então, olha só, meu cheiro, do artigo 23, o que eu queria ressaltar muito é isso. Sempre quando eu falava do artigo 23, eu sempre chamava atenção, falava assim, aluninho, eu sempre vejo nas provinhas, ao invés dele colocar, é vedado, é proibido ele colocar, é permitido. Então, muito cuidado, porque na hora que você visualizar que é permitido, você pode saber se a questão está errada. Pois é, todos esses meus vídeos agora, eles precisam ser eliminados. Você precisa tirar isso da sua cabecinha, porque isso não existe mais. Agora, se na sua provinha tiver escrito, é permitido, capital estrangeiro, empresas estrangeiras, né, prestar esse serviço aqui, ó, a sua questão vai estar corretíssima, tá? Então, as minhas aulas aí, eu tenho aulas, né, online, eu já fui lá, já gravei, tá? Já fiz essa alteração, tá bom? Então, por isso que eu peço, tome muito cuidado. Às vezes vocês ficam assistindo uns vídeos meus aí que não são atualizados e aí corre esse risco, tá? Então, quando você for assistir um vídeo meu, que seja para você fazer uma prova de concurso, tem que ser um vídeo que você consiga ir adquirir através dessas empresas que eu trabalho. Porque sempre que tem uma alteração, tem que ir lá e gravar, tá? Então, eu já realizei essas alterações, que são as alterações de 2015, tá? Então, eu já fiz essa alteração. Então, agora é isso que você precisa saber. Se na sua prova estiver falando que é permitido a entrada de capital estrangeiro dessas empresas, né, para trabalhar aí, seja através, né, dessa parte gestora, seja implantando, né, um serviço hospitalar, no nosso país agora é permitido, tá bom? Então, isso não é mais vedado, tá? É permitido. Então, olha só, esse daqui é o artigo 23 que foi alterado, tá? Agora, o artigo 53A, eu falei para vocês, né, também é da Lei 13.097, no artigo 142, tá? Então, ele acrescentou o artigo 53A, tá? Esse artigo 53A, ele vem definir o que ele considera como essa atividade de apoio, né? Por quê? Porque o SUS, ele agora vai ter essa oportunidade, né, de trabalhar com essas empresas, né, com esse capital estrangeiro, e ele vai trabalhar com essas ações e esses serviços a serem prestados. Então, o artigo 53A, ele vem estabelecer o que ele considera como essas atividades de apoio, tá bom? Então, ele fala assim, 53A, tá? Que foi o acréscimo, não tinha, tá? Eles acrescentaram. Ele fala assim, na qualidade de ações e de serviços de saúde, as atividades de apoio à assistência à saúde são aquelas desenvolvidas por quem? Pelos laboratórios de genética humana, produção e fornecimento de medicamentos e produtos para a saúde, laboratório de análises clínicas, anatomia patológica e diagnóstico por imagem, tá? Então, o que ele determina? Que são livres à participação direta ou indireta de empresas ou de capitais estrangeiros, tá? Então, é permitido agora laboratórios aí de análises clínicas, anatomia patológica, diagnóstico por imagem, que mais? Medicamentos, tá? Tá tudo liberado, tá bom? Pode entrar capital estrangeiro, pode entrar empresas aí voltadas à área da saúde, tá bom? Então, olha só, meu cheiro, isso era a alteração, essa foi a alteração que nós tivemos esse ano de 2015, então quem for fazer provinha, fiquem atentos a essas alterações, tá? Artigo 23 e artigo 53A. Ah, tá, André, e o que tem a ver aquele negócio que você falou, aquele vídeo que falava de desoneração, né, das empresas para elas contribuírem menos, né, que foi a minha revolta lá no primeiro vídeo. É muito triste quando a gente se depara com essa realidade que nós estamos vivendo assim ao longo desse processo na área da saúde, porque a gente consegue literalmente identificar como isso está sendo uma articulação política, né? Então, olha só. Se ano passado foi aprovada aquela medida provisória 651, diminuindo a participação dessas empresas, né, que elas contribuíam para a Previdência Social com percentual de 20%. Agora elas vão contribuir só com 1%, 2%, né? Então, olha só, eu diminuí, não diminuí? Significa que eu fortaleci o nosso sistema de saúde? Não, eu enfraqueci.
Porque se eu deixo de injetar dinheiro, se eu deixo de colocar dinheiro na área da saúde, eu estou enfraquecendo esse sistema, certo? Coincidentemente, no próximo ano, ou seja, esse ano, eu faço a abertura, né? Ou seja, aquelas empresas que não podiam participar, aquelas empresas que não poderiam injetar dinheiro aqui, né, nas suas empresas, no que ela quisesse investir aqui na área da saúde, agora elas podem, né? Só que essas empresas agora que elas estão podendo investir aqui na área da saúde, elas não vão mais contribuir com aquele valor que era de 20%, agora elas vão ter que contribuir só com 1, 2%, né? Então não é muita coincidência, né? Então agora que nós tivemos, né, essa desoneração dessas empresas com essa contribuição menor para a Previdência Social, essas empresas estrangeiras elas podem, né, colocar seus hospitais aqui, fortalecer a iniciativa privada e injetar dinheiro, né, na máquina aqui, que é a máquina de ganhar dinheiro às custas da saúde da população, tá? Então, meus amores, fiquem atentos, porque o nosso sistema único ele está sendo enfraquecido. Se eu não tenho assistência no serviço público, o que eu faço? Eu vou recorrer à iniciativa privada. Porque eu tenho dinheiro? Não, eu não tenho dinheiro. Mas eu vou ter que arranjar, eu vou ter que trabalhar mais, eu vou ter que ter 2, 3 empregos para ter condições de pagar um plano de saúde, porque eu não vou morrer e nem vou deixar meus filhos morrer, as pessoas com quem eu amo. Então você acaba trabalhando mais para você ter que contribuir para a iniciativa privada. E é isso que está acontecendo, nós estamos literalmente voltando àquela nossa história. Quando eu falei do período da ditadura militar, que nós tivemos aí o pior período da nossa história da saúde pública, foi exatamente esse período. Que foi aquele período que foi incentivado a participação da iniciativa privada, tá? Então, a iniciativa privada, o governo, ele contribuiu, ou seja, ele abriu crédito para que essas empresas elas construíssem seus hospitais, seus laboratórios, suas clínicas, né? Então, ele investiu na iniciativa privada. E a iniciativa privada, ela se fortificou, né? Ela ficou, né, em ascensão, só que a nossa saúde pública, ela enfraqueceu. Por quê? Porque aquelas pessoas que não têm como contribuir, não vão ter como pagar, elas vão morrer, né? Porque não tem assistência. Ah, André, mas o sistema único existe, igual esse caso que nós estamos observando. Você vai lá, entra com mandato aí judicial, né? O juiz decreta que o hospital tem que conceder uma vaga de UTI, mas não concede, fica pagando uma multa aí e ninguém consegue nada, né? Ah, não tem leito, fica no corredor, ah, não tem cirurgia, ah, morreu, né? Mais um que morreu, né? Então é isso que está acontecendo. Eles estão querendo enfraquecer a assistência pública, ou seja, o Serviço Único de Saúde, o SUS, e fortalecer a iniciativa privada. Como que a gente consegue identificar isso? Exatamente quando eu falo dessa desoneração na folha de pagamento, ou seja, essas empresas elas vão ter que contribuir menos para a Seguridade Social, que inclui a saúde, e quando eu falo também dessa aprovação, dessa abertura de capital estrangeiro, né, de empresas também voltados à área da saúde, tá? Então, eles estão querendo fortalecer a iniciativa privada, essas empresas privadas, através dos planos de saúde, e enfraquecer o nosso sistema único de saúde, tá? Então, se você não tem o que recorrer, você vai para a iniciativa privada, querendo ou não, você arruma dinheiro, faz empréstimo, você vende sua alma aí, mais para conseguir uma assistência, tá? Então, nós estamos regredindo, nós estamos passando por um período exatamente igual aquele que eu comento lá na minha história, lá o período de 1964 até 84, que nós vivemos lá naquele período da ditadura militar, tá? Onde a iniciativa privada ela foi ressaltada e é o período que até eu falo, né, isso quando eu comento nas minhas aulas, eu falo que é o período onde se trabalhava com a doença, né? Quanto mais doente, melhor, porque isso visa lucro, né? E bota lucro nisso, tá bom? Então, meus amores, obrigado, tá? Ah, deixa eu só falar uma coisinha, já tô com 14 minutos aí gravando, mas é rapidão. Eu tenho as minhas redes sociais, né? Então, você que ainda não me acompanha no canal do YouTube, vai lá no canal do YouTube, inscreve, tá? Pra você ver os meus vídeos atualizados. Eu tenho a minha fanpage, né? Que é a professora Andréa Paula Severiano. E eu tenho o meu Face, né, que é a professora Andréa Paula, só que tinha assim, o Face 1, aí chegou no limite, e agora eu tenho o Face 2. Então tem muitos aluninhos que estão me escrevendo, falando, professora, eu não estou mais te acompanhando no Face, né, eu gosto de estar acompanhando no Face, tá? Então aqueles meus alunos que estavam no professora Andréa Paula, que é prof, né, Andréa Paula,
ele foi migrado para a fanpage e agora eu tô com o Prof. Andréa Paula, que é o meu Face 2, tá? Então vai lá, só solicitar lá, faz a sua solicitação de amizade que eu aceito, tá bom? E também temos aí o grupo Concurseiros da Saúde, que lá também eu posto os meus vídeos e posto os materiais, coloco lá em Hemocentro, tá? Gravo os videozinhos e também coloco os materiais lá disponibilizados, tá bom? Então, obrigado, sucesso para os meus alunos de São Paulo, tá? Que vão fazer a prova da IBCR, muito cuidado com esses detalhes, tá? Depois, eu até conversei com uma aluninha, eu falei, me passa aí as questões, depois que fizerem a provinha, para dar uma olhada, ver se cabe recurso e responder. E aí eu posto também aí, através dos videozinhos, e comento lá sobre essas questões, tá? Para a IBCR, que vai ser domingo que vem, tá? Sucesso, sucesso, beijo, fica com Deus, cheiro!